Irmão, eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 44. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 46 até o versículo de número 54. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Esta é a segunda mensagem da série que eu comecei no mês passado, os sinais de Jesus. Como eu disse aos irmãos, à medida que for tendo oportunidade, estarei expondo os 7 sinais que nós encontramos aqui no Evangelho de João. Como eu disse anteriormente, João ele não usa a palavra milagres para se referir aos feitos de Jesus. Ele utiliza 2 palavras, sinais, que vem do grego semeion, e obra, que também vem do grego ergon. E estas 2 palavras são usadas por João para relatar os milagres de Jesus. E a que ele mais utiliza é sinal, sinais. E esta palavra também, ela traz o conceito do Antigo Testamento acerca dos profetas, que eram vistos como um sinal do Senhor para o povo. Quando Deus levantava um profeta, era como um sinal do dia do Senhor, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse para os caminhos do Senhor. Então, ao utilizar essa palavra, João, para se referir aos feitos de Jesus, João está deixando implícito este sentido, de que aqueles sinais vêm da parte do Senhor, que os sinais feitos por Jesus não são obras de homens, não são meras ilusões, são sinais feitos pelas mãos do Todo-Poderoso. E como foi abordado antes, o capítulo 4 do Evangelho de João, ele faz parte da primeira seção do livro. O livro de João está dividido em 2 seções. Do capítulo 1 até o capítulo 12, temos o que é chamado, do capítulo 2 até o capítulo 12, temos o que é chamado de livro dos sinais, e do capítulo 13 em diante, temos o que é chamado de livro da glória, ou da manifestação da glória do Senhor. Mas esse capítulo também, o capítulo 4, ele também está encerrando uma seção que começa no capítulo 2, versículo 13. Se você puder, por favor, João capítulo 2, versículo 13, diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E no capítulo 4, vemos Jesus retornando para a Galileia, onde ele manifestou o seu primeiro sinal. Então, o capítulo 4 também está encerrando essa viagem que o Senhor fez para Jerusalém, retornando novamente para Caná da Galileia. E durante essa viagem, temos o encontro de Jesus no templo, temos o encontro de Jesus com Nicodemos, temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e agora, como veremos aqui, mais uma vez, Jesus manifestando os seus sinais com o filho de um oficial do rei. E Jesus, lá em Jerusalém, ele manifesta alguns sinais. No capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte. Capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, depois que Jesus manifesta o seu primeiro sinal, no casamento que aconteceu em Caná da Galileia, em Jerusalém ele também realiza outros sinais. Só que o próprio Jesus sabia que a fé daqueles que estavam em Jerusalém, vendo aqueles sinais, era uma fé superficial. Então, este sinal realizado por Jesus e registrado por João é o segundo sinal realizado em Caná da Galileia. Porque depois do primeiro sinal de Jesus, ele realiza outros sinais, e o autor deixa isso bem claro.
E hoje nós veremos, com a graça de Deus, este segundo sinal que é registrado por João. E o meu objetivo é expor este sinal, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. E o tema que eu desejo abordar é exatamente este, o segundo sinal de Jesus. Entendendo que é o segundo sinal de Jesus em Caná da Galileia, pois ele já havia feito outros sinais também em Jerusalém. Então vamos ler a palavra do Senhor? João capítulo 4, versículo 46, até o versículo de número 54. Diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero observar o ambiente desse segundo sinal. O que é que estava em volta deste sinal? Onde ele acontece? Ele aconteceu na mesma região do primeiro sinal, da mesma cidade, mas o ambiente era totalmente diferente. O ambiente do primeiro sinal era de festa e alegria. Todos estavam celebrando a união de duas vidas, e Jesus foi convidado não por causa da sua fama, mas por ser conhecido pelo noivo ou pelo fato de sua mãe ser uma das organizadoras da festa. Mas o segundo sinal aconteceu na mesma região, mas com um ambiente totalmente diferente. E desejo apresentar para os irmãos aqui 2 motivos por que o ambiente do segundo sinal é diferente do primeiro. Primeiro, que a fama de Jesus já corria por toda a região. No primeiro sinal, ninguém tinha visto Jesus manifestar o seu poder. Mesmo a sua mãe, tendo o conhecimento da sua origem, ela nunca tinha visto Jesus realizar nenhum tipo de sinal. Agora, ele era conhecido pelos seus sinais, que foram feitos em Jerusalém. E a presença de Jesus era notória naquele lugar. O segundo motivo também é que o ambiente não era de festa. O ambiente era de desespero, pois havia um pai clamando desesperadamente pela vida do seu filho. E esses 2 aspectos nos ajudam a entender o cenário do segundo sinal narrado por João. Jesus começou a manifestar a sua glória não apenas para os seus discípulos. Agora, por onde ele passava, a glória do Senhor também aparecia. E é algo que João nos conta em seu prólogo. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, veio e manifestou a sua glória. João está mostrando isso, como que Deus manifestou a sua glória, operando os seus sinais. E aqui 2 personagens principais dessa narração, que é este oficial, este pai desesperado, clamando pela vida do seu filho. João relata que o homem que implora o favor do Senhor era conhecido como um oficial do rei. E esta palavra também tem outra interpretação, pode ser traduzida por nobre ou uma pessoa que pertence a um rei. E com certeza ele fazia parte da corte do rei Herodes. Era um homem rico, cheio de posses, que também tinha muitos servos. E isso torna o milagre ainda mais eminente.
Ele não morava em Caná da Galileia, a sua residência ficava em Cafarnaum, e a distância aproximadamente de Cafarnaum para Caná da Galileia era de 26 quilômetros, e percorrer toda essa distância duraria em torno aí de 7 horas. Então esse homem faz todo esse caminho para se encontrar com Jesus e clamar pela cura do seu filho. Um homem que, por causa da sua posição, recebia pedidos, agora estava implorando o favor do Senhor pela cura do seu filho. Aqui nós não temos muitas informações acerca do filho desse oficial, mas a sua doença é grave. Ele estava à beira da morte, e a doença do seu filho levou este oficial a se aproximar de Jesus. Eu pergunto, irmãos, o que é que te aproxima de Jesus? O que te faz ficar mais próximo da presença dele? Esta aproximação, ela é momentânea ou ela é gradativa? Essa situação levou este homem a se aproximar de Jesus. E sabe o que é interessante? É que, apesar do interesse dele em apenas ver o seu filho curado, o Senhor, através da sua graça, permite o acesso a ele. Jesus não impede o pedido daquele homem, não barra a presença daquele homem de forma alguma, ele aceita que aquele homem implore o seu favor. E esta, meus irmãos, é a grande diferença dessa nova aliança que nós temos em Cristo. Antes, o homem tinha acesso a Deus através do sacerdote, e a presença de Deus era marcada pelo tabernáculo, na época de Davi pelo templo. Agora, como João declarou no início do seu evangelho, este Deus se fez carne e habitou entre nós ao ponto de qualquer homem se aproximar dele, independente do seu motivo. Isto é graça do Senhor. Mas o Senhor, ele conhece a natureza humana. E por conhecer a natureza humana, ele a confronta com a verdade. E isso nos leva ao segundo ponto desta mensagem, que é a situação que envolvia o segundo sinal. Em primeiro lugar, vimos o ambiente desse segundo sinal, agora iremos observar a situação. O que levou Jesus a operar este sinal? O pedido desesperado de um pai. Com certeza, ao ouvir da fama de Jesus, que ele estaria ali na região, este homem não pensou duas vezes. A situação grave do seu filho fez com que ele buscasse o socorro de Cristo. Mas, ao ir ao encontro de Jesus, um comentarista chamado William Hendricks aponta 2 erros cometidos por esse pai. O primeiro erro é que este homem entendia que Jesus deveria se deslocar até Cafarnaum para realizar a cura. Observe no texto, por favor, comigo. Versículo 47 e 48 diz: Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. O pedido do homem para que Jesus desça com ele para curar o seu filho. Este homem desconhecia o poder de Deus. Para ele, o milagre só funcionaria se Jesus estivesse do lado do seu filho. O segundo erro cometido por esse homem é que ele estava convencido de que o poder de Cristo não se estende além da morte. Pois ele clama a Jesus dizendo: desça antes que o meu filho morra, porque se ele morrer, não tem mais jeito. Se ele morrer, não tem mais solução. Porque para este homem, depois da morte, não tinha mais o que Jesus fazer com o seu filho. E estes 2 erros, irmãos, aponta para o terceiro erro cometido por este homem. Versículo 48. A sua fé era superficial. Este oficial exercia a sua fé considerando que Jesus era apenas um simples operador de milagres. Ele via Jesus como apenas mais um profeta levantado por Deus para realizar sinais, mas que ele não via Jesus como o Messias, como o Salvador, o enviado de Deus para salvar o homem. Em Jerusalém, Jesus havia percebido a mesma fé.
ele operava os seus sinais, as pessoas apenas creram, mas uma fé superficial. E é por isso que Jesus repreende não somente este oficial, mas também toda a multidão que estava ao seu redor. Versículo 48, ele diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Meus irmãos, Jesus não deseja uma fé superficial dos seus seguidores. Ele deseja ver em nós uma fé verdadeira. É o que a teologia chama de fé salvadora, pois ela inclui conhecimento, aprovação e confiança. 3 aspectos da fé salvadora. Ela inclui conhecimento, aprovação e confiança. A fé salvadora envolve mais do que um mero conhecimento. Este homem conhecia a respeito de Jesus, ele conhecia a sua fama, mas isso não era suficiente. Porque, meus irmãos, conhecer os fatos a respeito da vida de Jesus, como a sua morte e ressurreição, é necessário, mas não é suficiente. Porque muitos têm esse conhecimento. Muitas pessoas acreditam de fato que Jesus veio, morreu na cruz, conhece toda a história, às vezes pode contar até melhor do que você e eu. Mas isso não faz nenhuma diferença na vida delas. Apenas conhece, apenas tem o conhecimento. A aprovação também não é suficiente. A aprovação no seguinte fato, de que você olhar para esses fatos e dizer, é verdade, aconteceu. Muitos arqueólogos, com as evidências que são levantadas, acreditam de fato, não, Jesus existiu. De fato, houve a morte de Jesus. Mas essa aprovação também não faz nenhuma diferença, se não tiver a confiança em Jesus. A dependência total em Jesus, conhecer todos esses fatos e afirmar em seu coração, eu dependo dele. Se não houver essa confiança, meus irmãos, a fé é superficial. E muitos têm esse conhecimento, muitos até aprovam a história, mas não têm a confiança em Jesus. Gruden, um grande teólogo sistemático, ele disse o seguinte, que quando nós começamos a agir dessa forma, olhando para Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, deixamos de observar apenas os fatos da salvação e começamos a entrar em um novo relacionamento com Cristo e, de fato, nos tornamos pessoas vivificadas. E então ele define a fé salvadora da seguinte forma: a fé salvadora é a confiança em Jesus Cristo como pessoa viva para o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Era esse tipo de fé que Jesus desejava enxergar naqueles homens. Não apenas uma fé nos seus milagres, em acreditar que ele poderia salvar o filho dele. Jesus queria mais. E é por isso que ele repreende aquele homem dizendo, se eu não fizer nenhum milagre, de forma alguma você poderá crer. Mas Jesus diz isso apenas também, além de repreender este homem, para estimular a fé dele. E mesmo depois de ouvir essa repreensão de Jesus, ele tem a mesma atitude de Maria no primeiro sinal, ele insiste. O que esse homem diz? Versículo 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Meus queridos, Jesus ele não rejeitou o pedido desse homem. Porque no versículo 50, vemos o resultado desta correção feita por Jesus. O que esse homem, qual a atitude dele depois da correção do Senhor? Versículo 50 diz, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha que interessante. O homem creu mesmo sem receber nenhuma informação acerca do seu filho. Ele creu na palavra do Senhor. Isso foi suficiente para ele. E já observamos aí a fé desse homem alcançando um novo estágio.
ele chega com uma fé baseada nos sinais de Cristo, agora está partindo dali com a sua fé firmada na palavra do Senhor. Não foi apenas o filho daquele homem que saiu curado. A alma deste oficial também está sendo curada por Jesus. Irmãos, aqui é mais uma aplicação para nós. Não devemos nos aproximar de Cristo apenas por causa do seu grande poder. E isso é o que causa, muitas vezes, algumas campanhas que as pessoas fazem, olhando apenas para o poder e não para a pessoa de Cristo. 7 dias para alcançar sua vitória, 7 dias para alcançar o emprego da vitória, 7 dias para aquilo, 7 dias para aquilo outro. E cadê Cristo nisso? Está apenas interessado no poder, naquilo que Ele pode fazer, mas Cristo está totalmente longe. É uma fé superficial, é uma casa que está sendo construída na areia, que quando vem o vendaval, desaba. Mas a fé que Jesus queria, deseja que os seus seguidores tenham, é aquela fé que é como uma casa construída na rocha, que pode vir um vendaval, pode bater o vento que for, ela continua firme. Então não é apenas se admirar, crer de uma forma superficial, é entender que dependemos totalmente de Cristo. O crer é aquilo que está ligado com o que foi escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é apenas acreditar nas histórias da Bíblia como um fato histórico, é entender que o nosso Salvador teve que descer, não apenas para realizar sinais, mas para nos resgatar do inferno. Meus irmãos, se em primeiro lugar nós vimos o ambiente desse sinal, se em segundo lugar nós vimos o que levou Jesus a operar este sinal, que foi o pedido desesperado do seu filho, em terceiro lugar nós vemos os resultados maravilhosos deste segundo sinal de Jesus. Versículo 51 até o versículo 54, eu quero ler novamente com os irmãos. Diz assim: já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Mais uma vez aqui eu quero destacar que Jesus, ele não segue a agenda do homem. Maria, quando chegou até Jesus, disse: não tem mais vinho. Jesus responde para ela: o que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava mostrando para Maria que, apesar dela ser a mãe dele, ele seguia a ordem do seu pai. E aqui Jesus também está novamente determinando que não é o homem que dita as regras para Jesus. Desça comigo. Foi esse o pedido do pai. Jesus diz: não, eu não vou descer com você, mas a cura do seu filho sim. Isto é maravilhoso, irmãos. Porque apesar de Cristo não satisfazer o desejo daquele homem, de descer até Cafarnaum para curar o seu filho, apenas com o poder da sua palavra, Jesus curou aquele menino que estava à beira da morte. E antes mesmo dele chegar à sua casa, os seus servos correm ao seu encontro para lhe dar a boa notícia: o teu filho vive. Mas os servos não sabiam como que sucedeu a recuperação do filho daquele oficial. Aquele homem saiu da sua casa com o seu filho à beira da morte, e agora retorna à sua casa com o seu filho saudável. Os servos não sabiam
do que aconteceu. Apenas que seu filho estava bem. Mas aquele pai tinha um pleno conhecimento do que aconteceu com seu filho. Por isso que ele indaga os seus servos sobre o exato momento da cura do seu filho. E os seus servos respondem no versículo 53, a hora 7ª. Que significa, a 1h da tarde ele foi curado. Então aquele oficial chegou à conclusão de que foi naquele exato momento, naquela hora que Jesus disse, o teu filho vive. E esta informação, meus irmãos, é importante para este oficial, por quê? Porque ele chegou até Jesus com uma fé superficial, e agora está saindo da presença de Jesus com uma fé genuína, verdadeira, a fé salvadora, que não apenas tem um conhecimento, que não apenas tem a aprovação, tem também agora a confiança em Jesus. Se a cura deste oficial, do filho deste oficial, aconteceu a 1h da tarde, ele poderia imediatamente ir para Cafarnaum para ver se realmente o seu filho foi curado. Mas não é essa a atitude desse pai. 1h da tarde, a viagem seria exatamente ali umas 7 horas, à noite ele estaria em casa, já teria certeza que o seu filho estaria curado. Mas não, ele decide ir no outro dia para a cidade. E o que é que isso demonstra? Que aquele homem descansou na palavra de Deus. Rapaz, vou ver se Jesus curou mesmo, vou lá agora. Não. Talvez resolveu alguns negócios na cidade, só depois que ele retornou para a sua cidade. Meus irmãos, aqui é possível perceber que a fé desse homem alcança um novo estágio. Sai do nível superficial, vai para uma fé salvadora, porque ele foi apenas interessado pela cura do filho. Agora, ele está testemunhando para todos da sua casa do sinal de Cristo e seu encontro com ele. Eu fico imaginando esse homem contando aos seus familiares como que aconteceu. Ou imagina ele dizendo o seguinte, olha, eu cheguei até aquele homem esperando que ele fosse apenas mais um operador de milagres. Eu pensei que ele fosse apenas mais um profeta, mas ele me mostrou que ele é mais do que isso. Ele de fato é o enviado de Deus. Ele é o nosso Messias. Ele é o nosso Salvador. E este sinal realizado por Cristo trouxe grandes benefícios para a família deste oficial. Olha que maravilha está aí escrito no versículo 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Que maravilha, meus irmãos. Com o testemunho desse homem, porque todos não estavam ali. Mas ele disse, não foi por acaso que o meu filho foi curado. Ele foi curado por Jesus. E agora eu creio que de fato ele é o Filho de Deus. Ele foi salvo. E toda a sua casa. Uma cura. Porque às vezes os milagres, eles não levam a pessoa a ter uma fé genuína. Mas o verdadeiro conhecimento e a confiança em Jesus Cristo, sim. Esse homem teve agora a sua confiança em Jesus. Há uma ilustração que eu quero contar aqui para os irmãos, que vai nos ajudar a entender um pouco isso aqui também. Durante a Segunda Guerra Mundial, um pai pegou a sua filhinha e fugiu de um prédio que foi bombardeado. E no pátio do edifício havia uma cratera, e aquele homem, querendo fugir também das outras bombas, ele entra dentro dessa cratera para analisar o lugar, para encontrar um lugar de refúgio, e ele diz para a sua filha, filhinha, pode pular que papai está aqui. Só que a filhinha, ela grita ao pai dizendo, papai, eu não estou te vendo. A fumaça e todo aquele ambiente estava impedindo que a filha visse o pai lá embaixo, e o pai diz à filha, pode pular, eu estou te vendo, pode pular.
E aquela filhinha, ela pula, não porque estava enxergando o seu pai, mas porque acreditava em suas palavras. Meus irmãos, a fé não é um pulo no escuro. A fé não é um salto no escuro, de forma alguma. Este homem aqui deu um pulo da fé. Mesmo não tendo a notícia que o seu filho fora curado, imediatamente depois da palavra de Cristo, ele creu nessa palavra. E a fé não é um salto no escuro, porque é um salto para os braços de Deus. Isso que é fé. A fé não é dizer, eu tenho fé, pronto, joguei para o alto. Deixa o acaso resolver, deixa o universo decidir por mim, eu tenho fé. A fé não é isso. A fé é se lançar nos braços do Senhor. Um dia um pastor ele diz o seguinte, que a fé é como se nós recebêssemos mãos e pés de Deus para alcançar aquilo que a gente não pode alcançar. Achei isso interessante. Quando eu tenho fé, eu não dou um salto no escuro. Eu me lanço aos pés do Senhor. Porque apesar de eu não ter o conhecimento do futuro, do que vai acontecer comigo, eu tenho a certeza que o meu Senhor está lá. Eu tenho certeza que todos os meus dias foram contados por Ele, e eu tenho fé nele por isso. Concluindo, irmãos, essa mensagem. O lar que antes estava entristecido por causa da enfermidade, agora está cheio da alegria do Senhor. E mais uma vez, a glória do Senhor é manifestada neste lugar. E mais pessoas começam a crer no nome de Jesus. Não apenas por causa dos seus sinais, mas por testificarem que de fato Ele é o Messias. Então, meus irmãos, vimos neste segundo sinal de Jesus um ambiente totalmente diferente do primeiro, onde havia um pai desesperado pela cura do seu filho, o que levou à circunstância deste sinal, que foi a cura deste menino, e vimos também aqui os resultados deste sinal maravilhoso feito por Jesus. Além da cura daquele menino, toda a casa do oficial foi alcançada pela salvação do Senhor. Eu quero deixar 3 aplicações com você nessa noite. A primeira delas, meus irmãos, é uma pergunta. Qual é a fé que você possui? Que tipo de fé é a sua? Já analisou? Você tem uma fé superficial? Ou a sua fé, de fato, é genuína? Nós temos a resposta para isso. Como que você se aproximou de Jesus? Foi por causa da vida boa que talvez o poder dele poderia te dar? Ou foi de fato porque você entendeu que sem ele você está perdido? Que tipo de fé é a sua? Segunda aplicação é, creia na palavra de Jesus. Creia que esta palavra, ela continua sendo poderosa. Irmãos, João, ele declara que foi Cristo, através do poder da sua palavra, o verbo de Deus, Ele que criou todas as coisas veio por intermédio dEle. Então o Senhor Jesus, com o poder da sua palavra, continua operando maravilhas. Ele continua transformando vidas. Ele continua do nosso lado, porque Ele fez uma promessa maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Então creia na palavra de Jesus, da mesma forma aquele homem. Porque o próprio Cristo declara, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados porque não vimos Jesus realizando nenhum milagre, não estávamos lá como João estava, para testificar pessoas sendo curadas, mortos sendo ressuscitados, não vimos essas coisas e mesmo assim cremos. Bem-aventurados somos. Bem-aventurados somos. E a terceira aplicação, meus irmãos, leve esta cura também para os seus familiares.
existem muitas pessoas doentes. E essa doença se chama pecado. E a única cura para este vírus, para este mal, é Cristo. É o sangue de Cristo. A pessoa pode estar em uma situação complicada. Meu irmão, ele faleceu de câncer. E eu lembro que quando ele estava nos estágios finais dessa doença, eu disse a ele: meu irmão, essa doença ela pode te matar, mas ela não pode matar a sua alma. Creia em Jesus. Ele pode te curar de verdade. Seu corpo aqui está enfermo, mas na glória, seu corpo será perfeito, como o de Cristo. Creia em Jesus. Creia em Jesus. E os últimos minutos da vida do meu irmão foi compartilhando, postando versículos da Bíblia. Meus irmãos, existem pessoas que precisam dessa cura. Para encerrar, eu tive uma experiência no campo que eu trabalhava. Nessa época de pandemia, a gente não podia ter cultos presencial, então nós fizemos uma movimentação, tipo esqueci a palavra aqui agora, e nós colocamos o título vacinação, vacina contra o pecado. Nós marcamos 4 encontros pela internet. Algumas pessoas foram treinadas para compartilhar de Jesus. E o tema era nessa busca ansiosa pela vacina contra a Covid, nós temos uma vacina melhor. E realizamos encontros virtuais, familiares, que nunca ouviram a palavra de Jesus, virtualmente, através do celular, estavam ouvindo sobre Cristo. Estava recebendo a dose. E eu, depois dessa campanha, desse movimento que nós fizemos, eu tive a conclusão: como falar de Jesus Cristo é simples. Como é simples levar essa cura para outras pessoas. Mas, infelizmente, não abrimos a nossa boca. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos sair daqui, meus irmãos, maravilhados com o poder de Cristo. Maravilhados com este Jesus tão poderoso, tão maravilhoso, que operou grandes sinais e até hoje continua operando com a sua graça maravilhosa. Possamos confiar mais e mais no Senhor Jesus, assim como este oficial, não tendo uma fé superficial, mas uma fé salvadora e genuína. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, exposta nessa noite, apesar da minha incapacidade, Senhor. Eu espero que os meus irmãos tenham sido abençoados. Espero que a Tua palavra tenha sido compreendida e que eles possam guardá-la em seus corações. Nos ajude, Deus, em nossa falta de fé. Nós clamamos a Tua ajuda, assim como o Senhor ajudou aquele homem a despertar esta fé, que o Senhor também nos ajude. Se há pessoas vivendo essa fé superficial, que o Senhor desperte elas, para que elas possam viver, experimentar dessa fé salvadora que vem do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor continua operando em vidas, e é por isso que pregamos, e é por isso que anunciamos, porque cremos no Senhor, como nosso único Redentor e Salvador. Senhor, oro no nome maravilhoso, lindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o nosso presbítero.